Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quarta-feira, 13 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está entre as 10 instituições que mais fazem pedidos de patente no Brasil. Por enquanto, os grandes clubes brasileiros estão envolvidos na disputa dos campeonatos estaduais. E 6 deles ainda lutam por vaga na segunda fase da Copa Libertadores. A maior parte dos casos de osteoporose atinge as mulheres, mas os homens também podem ter a doença. Agora, o medicamento usado por elas também foi liberado para eles. No Brasil, 10 milhões de pessoas têm a doença, que acomete principalmente os idosos. Os ossos ficam mais fracos e sujeitos a fraturas. A incidência é maior nas mulheres, mas os estudos mostram que os homens não estão imunes. A osteoporose atinge de 3 a 6% dos homens e de 13 a 18% das mulheres. Uma em cada 10 pessoas com a doença sofre com fraturas. Os gastos do SUS com problemas decorrentes da osteoporose passam de R$80 milhões por ano. Em casos graves, até um abraço mais forte pode causar uma fratura. E a mortalidade após essas lesões é maior entre os homens. O tratamento é feito com remédios que fortalecem os ossos e que eram indicados apenas para mulheres. Desde o mês passado, a Anvisa liberou o medicamento também para homens. É uma medicação que já existe há algum tempo para o tratamento da osteoporose em mulheres. Extremamente eficaz, ele evita a fratura de coluna, evita a fratura de quadril, evita a fratura de antebraço também. A gente já vê resultados a partir de 1 ano de tratamento. Então, é uma medicação amplamente usada nas mulheres, que a gente não tinha resultados em homens, de pesquisa em homens. Hoje nós temos uma medicação segura e fácil de administrar. É um sachêzinho que dissolve em água, dado uma vez ao dia. Tanto o tratamento quanto o exame que detecta a doença, a densitometria óssea, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Mas com a adoção de hábitos simples é possível evitar a osteoporose. Uma alimentação rica em cálcio, com peixes, leite e vegetais verdes escuros, por exemplo, ajuda a prevenir a doença. Os principais emergentes, entre eles o Brasil, investem cada vez mais em ciência e tecnologia. Um levantamento mostra que esses países se aproximam dos ricos quando o assunto é inovação. O estudo foi feito pelo grupo de mídia internacional Thomson Reuters e analisou o número de patentes registradas e pesquisas publicadas. O levantamento agrupou as 5 maiores economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul, e comparou com os 7 países mais desenvolvidos: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá. No começo da década de 90, para cada patente registrada pelos emergentes, havia 6,2 dos países ricos. Já em 2011, a relação era praticamente de 1 para cada uma. Quando a comparação é com o volume de pesquisas publicadas, a relação também caiu consideravelmente nas 2 décadas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está entre as 10 instituições que mais fazem pedidos de patente no Brasil. Atualmente, mais de 160 invenções estão em processo de registro. Um dos produtos patenteados aqui no Laboratório de Engenharia Química da Coordenadoria de Pós-Graduação da UFRJ é o nanopolímero, uma espécie de plástico microscópico usado em medicamentos como esse. Os medicamentos que forem misturados com a substância têm uma melhor absorção pelo organismo. Nós temos que dar possibilidade aos nossos alunos para que eles pensem além do científico. O científico é fundamental. Sem ele, não há a inovação de ponta. É muito difícil penetrar outros mercados. E a tendência é que os países emergentes continuem se destacando na corrida tecnológica. A gente imagina que poucos países estarão efetivamente participando ativamente das políticas de propriedade intelectual no mundo, e um deles, sem sombra de dúvida, será o Brasil, com uma voz cada vez mais ativa. Olá, meu nome é Ariel e tenho síndrome de Down. Ao meu lado está meu amigo surdo Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre respeito. Respeito é saber o meu lugar e o lugar do outro. É ver que eu sou diferente das pessoas. É entender as diferenças de cada um e aceitar sem brigar. Respeito é saber os meus direitos e deveres em uma sociedade. Cumpro os meus deveres
e exijo os meus direitos. Quero ser respeitado como pessoa com Down. O meu amigo surdo também quer ser respeitado. Todos nós, pessoas com e sem deficiência, deveremos ser respeitados. Não é verdade? Quando o respeito acontece, existe harmonia, as coisas fluem. Vocês, pais, devem ensinar o respeito aos seus filhos. E os filhos devem respeitar as pessoas mais velhas, os policiais, os professores, os amigos. Enfim, todas as pessoas gostam e querem respeito. Também devemos respeitar o ambiente que vivemos e cuidar dele. De jeito nenhum devemos destruir o que nos cerca. Eu procuro respeitar e viver bem com todos. E você? Hora do esporte. Bom dia. Esta primeira semana de abril marca o início das competições nacionais aqui no Brasil. Por enquanto, os grandes clubes brasileiros estão envolvidos na disputa dos campeonatos estaduais e 6 deles ainda lutam por vaga na segunda fase da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, dia 3, começa a Copa do Brasil, que garante ao campeão uma vaga na Libertadores do ano que vem. Este ano, o torneio tem novidades importantes. Na primeira fase, agora, serão 80 equipes que se enfrentam em jogos eliminatórios até que sobrem 10. Outra mudança, os 6 times da Libertadores entram na disputa nesta fase final, totalizando 16 equipes em novas eliminatórias até a decisão. Com essas novidades, a Copa do Brasil, que antes era disputada só no primeiro semestre, agora ocupa todo o ano. A final está prevista para o dia 27 de novembro, 2 semanas antes da decisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, fique ligado, Flamengo e Internacional já entram em campo logo mais.